Carlo Acutis. Pensamentos originais do adolescente apaixonado por Deus. No silêncio de um coração jovem, uma luz brilha mais forte que o tempo. Carlo Acutis, adolescente de fé intensa, nos mostra que a santidade não é privilégio de poucos, mas caminho possível a todos. Entre orações, gestos simples e atenção ao divino, ele nos convida a ouvir a voz de Deus, a mergulhar na eternidade e a transformar cada instante em encontro com o sagrado. É assim que ouvimos a voz de Deus. Invocar Deus é fácil dizer. É preciso muita energia, confiança, amor, assiduidade, diligência, sofrimento, se quiser invocar o Senhor com proveito. É verdade, você pode fazer isso de forma espontânea, instintiva e emocional, mas corre o risco de não conseguir. Você pode fazer um buraco na areia. Estas palavras foram escritas por Carlo em suas notas inéditas, publicadas no livro de Luigi Francesco Rufato. Carlo Acutis, adolescente apaixonado por Deus. As notas foram entregues a Rufato por sua mãe e revelam o lado teológico do muito jovem estudioso Carlo. Conceitos e pensamentos muito raros para um adolescente de 15 anos. O carisma do próximo santo evidencia uma relação particular com o Senhor. Essas são outras de suas reflexões. Se nos vestimos humanamente para falar como autoridade, por que não tentar fazer o mesmo quando queremos entrar em contato com o Senhor? Certamente os cânones não são os mesmos, mas os sistemas de abordagem podem muito bem ser semelhantes. Então, entre em contato com ele. E como? Pensando em quem? Ser. Um pequeno ser se volta para o grande ser. Um finito para o infinito. Um momento para o eterno. Um ignorante para o onisciente. Carlo nos recorda que invocar a Deus não é apenas um gesto emocional ou automático. É preciso empenho, constância e até sacrifício. Orar de modo profundo exige disposição interior. Confiar, amar, permanecer. Muitas vezes pensamos que basta falar, mas esquecemos que é necessário também abrir espaço dentro de nós para que Deus fale. Como em um campo que precisa ser cultivado para dar frutos, a oração exige trabalho interior. O risco de buscar a Deus apenas na pressa ou na emoção é como cavar na areia. Nada se sustenta. Mas quando há perseverança, nasce uma relação firme, que resiste às tempestades. O segredo é simples, mas desafiador. Não desistir da busca, mesmo quando parece não haver resposta imediata. Deus e silêncio. Esse pensamento faz tremer as veias e os pulsos de Carlo. Disseram-me que Deus quer ser chamado de Pai. O homem pensou, ele o quis, ele o criou, elevou-o e o adotou. Mistura de sentimentos, confusão de palavras, gagueira, gagueira. E então nos voltamos para isso. A melhor maneira de se dirigir a Deus então é o silêncio. Silêncio da eternidade. Esperando o silêncio. Silêncio de amor. Escreve Carlo. Rezar é uma coisa ótima. Acolha a palavra de consolação da boca do Senhor. Palavra de consolação. Palavra que consola. Palavra que conforta, palavra que fortalece, palavra que ilumina, palavra que aquece, palavra que revive, palavra que ressuscita. Para Carlo, o silêncio não é vazio, mas plenitude. Ele entende que diante de Deus as palavras humanas se tornam frágeis, confusas e limitadas. O silêncio, ao contrário, abre espaço para o eterno. Vivemos em um mundo de ruídos, pressa, opiniões, disputas. Mas Deus fala na calma, no recolhimento.
O silêncio não é ausência de comunicação, mas o lugar onde a alma pode ouvir a voz que consola, aquece e ressuscita. Aprender a silenciar é aprender a amar, pois no silêncio não buscamos impor a nossa voz, mas acolher a do Pai. Assim, o silêncio se torna oração, presença e entrega. A grande graça. Deus, conclui Carlo, é a verdade, e isto não precisa de palavras, exprime-se. Por si só revela todas as verdades. A voz do homem é dura, é dominadora, é arrogante, é orgulhosa, é impaciente, é intratável, é violenta. Acostumar-se à voz de Deus é uma grande graça, significa ouvir a verdade. E então a inteligência, cujo objeto é a verdade, encontra-se na sua área, finalmente em consonância com o céu. Ela se torna uma cidadã antecipada da eternidade. Ao fundamentar-se na verdade, a inteligência é potencializada ao máximo e melhor. Alcançando seu objetivo, ela se encontra na zona receptora do infinito. A verdade se torna sua comida e sua bebida. Em outras notas, Carlo regressa à palavra de Deus, palavra de vida eterna. Devemos estar convencidos, afirma Carlo, que Deus sempre se comunicou conosco e quer estar sempre em contato conosco. Se este convite para comunicar-se com Ele é verdadeiro, por que não aceitá-lo? Respondamos a este convite. Como? De toda forma. Quando? Sempre. Onde? Em todos os lugares. Quanto tempo? Para sempre. Ativar o contato é fácil, quase instintivo. Ouça, ou seja, o seu espírito, e ouça e fale na hora certa, e não interrompa. Deixe as pessoas conversarem, dialogarem, estarem presentes, estarem disponíveis. Jesus me convida a deixar tudo e me tornar seu seguidor. Fora do Senhor há barulho, comoção, briga, guerra. Com Deus tudo está em ordem. Tudo está em ordem. Deus é ser, e com o ser vida. Não a existência que é algo limitado ao tempo, mas a vida que é estar na eternidade. O que mais são as coisas corporais senão ilusões? E para que servirão todas as criaturas se você for abandonado pelo Criador? Jesus me convida a deixar tudo e me tornar seu seguidor. Jesus Cristo nos fala interiormente e devemos ouvi-lo e segui-lo em tudo. As outras vozes, conclui Carlo, são verdadeiramente nada. A sua existência é inútil. Vibrações do ar. Estresse por nada. Estresse por nada. A consciência despertada pela voz de Deus sente-se extremamente interessada, porque entende que ela é verdadeira e que é bom ouvi-la e segui-la. Seguir esta voz é colocar a existência na direção da eternidade. Carlo reconhece: acostumar-se à voz de Deus é uma graça imensa. É viver em sintonia com a verdade, que dá sentido à existência. A voz humana é marcada pelo orgulho e pela arrogância, mas a voz de Deus é pura, simples e eterna. Escutá-la é como colocar o coração em sua pátria verdadeira, a eternidade. Quem se deixa guiar pela verdade não é enganado pelas ilusões passageiras do mundo, pois descobre que só o que é eterno alimenta plenamente a alma. A inteligência, quando se ancora na verdade de Deus, encontra finalmente sua realização e liberdade. É como se já respirasse o ar do céu, mesmo vivendo ainda na terra. Se em suas anotações Carlo nos deixou reflexões profundas sobre a voz de Deus e a busca pela eternidade, na prática de sua vida ele resumiu esse caminho em 7 segredos simples e concretos para a santidade. Carlo estava firmemente convencido de que qualquer um poderia se tornar santo.
Para ele, a santidade não era adquirida ao nascer, mas devia crescer no coração e amadurecer com o tempo. Para conseguir isso, ele tinha 7 segredos que compartilhava com seus pequenos alunos de catecismo. Sua mãe, Antônia Salzano, os recorda em seu livro Os Segredos do Meu Filho, Carlo Acutis. Ela revela que Carlo inventou um kit da santidade para ajudá-las a progredir em sua vida espiritual. Ele tinha escrito: quero confiar-lhes alguns dos meus segredos muito especiais para alcançar rapidamente o objetivo da santidade. Lembre-se sempre, insistia ele, que você também pode se tornar um santo. Você deve querer isso com todo o seu coração, e mesmo se não se achar digno, deve pedir ao Senhor com insistência. Aqui estão os 7 conselhos que o jovem italiano dava a seus alunos. Primeiro, tente ir à missa e receber a Sagrada Comunhão todos os dias. A missa é o encontro mais íntimo com Jesus. Cada Eucaristia nos fortalece, nos purifica e nos aproxima da eternidade. Receber a comunhão não é apenas um rito, mas um sacramento poderoso que tem o poder de nos configurar a Cristo. Carlo dizia que a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Com o rosário podemos chegar ao paraíso através de uma escada, mas a Eucaristia nos deixa direto em nosso destino, em linha reta. É a forma mais rápida de alcançar o nosso objetivo. Segundo, se puder, tire um tempo para adoração diante do tabernáculo, onde Jesus está realmente presente. É assim que a santidade de Deus permeará o seu coração. Diante do silêncio do tabernáculo, a alma aprende a escutar o coração de Cristo. A adoração é como permanecer ao sol. Carlo costumava dizer que quem fica de frente para o sol se torna bronzeado, e quem fica de frente para a Eucaristia se torna santo. Mesmo em silêncio, somos iluminados, aquecidos e transformados pela presença de Deus. Terceiro, lembre-se de rezar o terço todos os dias. O rosário é a oração simples e poderosa que nos conduz pela mão de Maria até Jesus. Cada Ave Maria é uma pedra preciosa colocada na coroa da Mãe de Deus, e ao mesmo tempo um escudo para a nossa vida. Quarto, leia uma passagem da Escritura todos os dias. A palavra de Deus é alimento e luz. Cada versículo é uma semente plantada no coração, capaz de gerar frutos eternos. Quem lê a Escritura com amor, encontra nela a voz viva de Cristo. Quinto, se você puder, vá se confessar toda semana, mesmo por pecados veniais. A confissão é o abraço do Pai misericordioso. Mesmo os pecados leves, quando entregues a Deus, deixam espaço para a graça crescer. Santa Teresa d'Ávila diz que podemos medir o amor com que acolhemos um convidado querido pelo empenho em preparar a casa para recebê-lo. Sendo assim, para receber o hóspede mais importante de todos, que é Jesus Cristo, precisamos conservar nosso coração bem arrumado. Na vida de todos os cristãos, a santidade é construída realmente através de uma luta, pela qual superamos por graça divina os nossos pecados e imperfeições, para cada vez mais nos assemelharmos à vida de Cristo, alcançando assim o livre voo rumo ao céu. Carlo costumava recorrer à figura de um balão de ar quente para explicar os efeitos de uma boa confissão na alma. Um balão, para subir bem alto, necessita despojar-se de tudo o que pesa, pois assim faz a alma para elevar-se ao céu, necessitando tirar pequenos pesos que são os pecados veniais. Desse modo, a confissão é um instrumento pelo qual o Senhor retira de nós os pesos e apegos que nos prendem a esta terra. É como limpar o coração, para que Deus more nele sem barreiras. Sexto, faça frequentes resoluções e sacrifícios ao Senhor e à Virgem Maria para ajudar os outros.
pequenos sacrifícios feitos com amor têm valor eterno. Renunciar a algo por Cristo é abrir espaço para um amor maior. Cada oferta se transforma em bênção, não só para nós, mas para o mundo inteiro. 7. Peça ajuda ao seu anjo da guarda. Ele deve tornar-se seu melhor amigo. Carlo estava convencido de que se a alma fizesse esforços de amor a Deus, permanecendo disponível à sua graça e se entregando sem reservas para realizar a sua vontade, Deus derramaria sobre essa alma uma paz inefável e a inspiraria com um profundo desapego das coisas deste mundo. Esses 7 conselhos mostram como Carlo vivia sua fé de forma prática e profunda. Mas para ele, tudo começava em um presente único, um sacramento que recebeu ainda criança e que considerava o maior tesouro da vida cristã. Quando tinha apenas 9 anos de idade, Carlo conversou com os pais dele sobre o que ele considerava um presente que recebera de Jesus. O livro Originais ou Fotocópias do padre dominicano Giorgio Maria Carbone fala dessa história, com escritos de Carlo Acutis. O presente a que o beato se referiu é um sacramento especial para ele. Nunca vou parar de agradecer a Jesus o suficiente por nos dar um presente tão grande, o sacramento do batismo. O pai e a mãe de Carlo falam sobre essa frase. Os 3 estavam em Milão. Eles haviam acabado de deixar a igreja paroquial de Santa Maria Segreta e assistido à missa dominical, durante o qual os participantes renovaram suas promessas batismais. Os pais do hoje beato disseram: em outras ocasiões, ele nos disse que há muitas pessoas que não percebem o dom infinito de receber o batismo, e lamentou que elas parecessem mais interessadas nos aspectos externos, como festas, favores, presentes e roupas, do que no próprio sacramento. Mais de uma vez ele nos disse que era preciso cultivar e retribuir a graça recebida pelo batismo, e não desperdiçar esse dom. Carlo Acutis nos ensina que a santidade é para todos, mesmo para os mais jovens. Em cada gesto simples, em cada oração silenciosa, podemos ouvir a voz de Deus e viver em sua presença. Que sua vida nos inspire a valorizar os sacramentos, a buscar a verdade e a permitir que a graça divina transforme nossos corações, guiando-nos pela eternidade e pelo caminho do amor incondicional. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!